Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí, tudo em ordem, né? E gente, o seguinte, para a gente dar continuidade então aos nossos conteúdos aí, agora a gente vai trabalhar um pouquinho com a questão do desmatamento e também com o processo de desertificação, tá? Quando a gente fala de desmatamento e desertificação, é muito importante, tá? A gente está sempre lembrando, sempre pensando na questão do solo, tá? E de como o solo ele é importante na história da humanidade, né? Da importância dos solos e também no seu histórico de degradação, né? No histórico de degradação que o homem vem realizando sobre esse, né? Agente natural ao longo também, né, do tempo histórico, ou seja, ao longo, né, da história do seu desenvolvimento, tá? Então, se a gente for pensar na importância dos solos para a humanidade e para as civilizações, a gente já tem que pegar lá as civilizações mais antigas e começar a pensar que as populações de antigamente sempre, né, quando o meio natural ele tinha um poder maior, né, sobre a sociedade, quando as técnicas e as tecnologias não eram tão bem desenvolvidas, a população sempre se localizava, sempre, né, se alocava é, em áreas próximas a rios, em áreas onde o solo era fértil, né? Como vocês sabem, né? O solo ele vai se tornando fértil a partir do momento que a gente tem uma maior quantidade de matéria orgânica. E essa maior quantidade de matéria orgânica, muitas vezes, ela vai aí surgir a partir, né, da levada de sedimentos e da levada dessa matéria orgânica de um lado para o outro. E isso pode acontecer, né, pela água, pelo ar. Então, as áreas mais úmidas, consequentemente, né, em muitas das vezes, vão ser as áreas que têm maior fertilidade no solo, beleza? Então é importante a gente pensar que os solos são um agente vital, né, para a sobrevivência do ser humano. Então os solos são de extrema importância, porque se a gente não tivesse essa estrutura que é nada mais nada menos composta pela rocha, né, pela rocha mãe, composta por água, por matéria orgânica e pelo ar, né, a gente não teria aí um local, né, para plantações, a gente não teria um local aí para o ser humano estar se desenvolvendo, beleza? Então, a gente tem que entender que o solo em si, ele não é uma estrutura homogênea, tá? Então, o solo, gente, ele é muito heterogêneo no sentido de formação. Então, como vocês sabem, a parte que tem maior quantidade de matéria orgânica, né? A parte do solo que tem maior quantidade de matéria orgânica é o horizonte O. Se vocês olharem a imagem ali, vocês vão perceber que o horizonte O é aquela parte superficial, tá? Então, essa parte superficial do solo é onde a camada superficial, né, é aonde a gente vai ter a maior quantidade de minerais e material orgânico, tá? E aquela parte é que é suscetível a maiores alterações do solo, né, pelo ser humano e pela própria natureza. E aí depois a gente tem os horizontes A, B e C. A partir do momento que a gente vai aí, né, se aprofundando no solo, a gente tem maior presença, né, de fragmentos da rocha mãe, ou seja, maior presença daquela rocha que está sendo decomposta para, né, a composição do solo e menor presença de matéria orgânica. Tá? Então os solos eles vão aí se formando através desses horizontes, né? Se distribuindo através desses horizontes, onde os horizontes mais próximos à superfície têm maior quantidade de matéria orgânica e menos fragmentos da rocha-mãe. Por quê? Porque a rocha-mãe, ali nas partes mais superiores, ela já foi bastante degradada, bastante decomposta, ou seja, está sofrendo, né, ou sofreu, ou vem sofrendo o processo de intemperismo, né? Lembrando que, como a gente já viu, o processo de intemperismo pode se dividir através de três formas, né? A gente tem o intemperismo físico, causado principalmente pela variação de temperatura, causando desagregação das rochas. A gente tem o intemperismo químico,
né? Que ele é causado principalmente pela ação da água, mudando a estrutura química da rocha, fazendo com que ela se decomponha. E a gente tem o intemperismo biológico, que daí esse intemperismo ele já é causado pela ação de seres vivos sobre a rocha, tá? E aí a gente tem seres vivos, desde animais até mesmo as plantas, tá certo, gente? Continuando aqui, então, é importante, né, a gente lembrar novamente, né, a importância da fertilidade e a relação do valor da terra, né? Então a gente tem que entender que as populações, mesmo antigamente, já buscavam solos mais férteis, até porque naquele período, né, e durante um bom período, todas as relações comerciais, né, dessas civilizações eram baseadas, ou a grande maioria das relações, eram baseadas em trocas de produtos agropecuários, agrícolas, ou seja, a produtividade, né, estava fadada ao fracasso ou não, graças a um solo fértil ou não, né? Então a gente tem essa relação, tá? Então não era como hoje em dia que a gente tem vários tipos de adubos, fertilizantes. Então, às vezes um solo não tão fértil nos dias atuais não vai ter um impacto tão grande quanto numa civilização mais antiga, tá? Então, o solo ele é degradado de várias formas, né? E a gente tem aí os processos de erosão acontecendo, né? Lembrando que a erosão é um processo exógeno também, né? Causado por agentes externos. E esse processo de erosão pode ser causado por vários agentes, né? Então, a gente tem aí rios, a chuva, os mares, as geleiras, o ser humano, os ventos, então, dentre outros, né? Então a gente tem vários agentes que podem aí causar a erosão dos solos. Então percebam, agentes naturais e agentes antrópicos, tá? Lembrando que, claro, a partir do momento que a gente vai ver ainda na aula de hoje, a partir do momento que o ser humano ele vai causar, né, um desmatamento, vai causar, né, a degradação daquele solo ou retirada de cobertura vegetal, né, o desmatamento em si, a gente vai ter esse solo mais suscetível a ser erodido, mais suscetível a ser degradado, tá? Então, como eu falei para vocês, a erosão, né, a gente tem vários agentes, mas o que é a erosão, né? A erosão nada mais é do que a retirada, né, de partículas do solo, retirando seus nutrientes, tá? A gente tem um outro problema com o solo, que é a lixiviação, certo? Que ela vai ser um tipo de erosão aí causada principalmente nas áreas equatoriais, quando a gente tem uma presença muito grande de chuvas, tá? A lixiviação nada mais é do que a lavagem do solo, a retirada de minerais a partir da lavagem, né? Através principalmente das chuvas, tá? E aqui a gente tem os principais agentes da erosão, como eu já citei para vocês, então temos o vento, a água da chuva, os animais e o homem, né? Dentre outros, como eu já citei para vocês. Então a gente tem alguns processos aqui, alguns fatores que vão acelerar esse processo de erosão, né? Alguns fatores aí que são causados principalmente pela ação humana. Tá? Então, dentre os fatores que vão acelerar esse processo de erosão, a gente tem o próprio desmatamento, né? A retirada da cobertura vegetal, tá? Fazendo com que o solo fique mais desprendido, e aí qualquer chuva, qualquer, né, movimentação que a gente tenha na parte externa da terra, esse solo vai se movimentar. A gente tem as queimadas, tá? Como, né, um processo também do desmatamento. A gente tem um manejo incorreto do solo, que daí seria né, a forma como o ser humano vai mexer naquele solo. Então, se mexer de forma incorreta, fazendo com que aquela terra fique mais solta, o solo fica mais propício a ser erodido. A gente tem a exploração excessiva, né, com a perda de minerais e tudo mais. A gente tem a não utilização do terraceamento e curvas de nível, que são modelos de produção, tá? O terraceamento ele vai acontecer em áreas mais íngremes,
né? E aí a plantação ela é feita em terraços, então é como se ficasse a escadinha, tá? E a curva de nível também é basicamente dessa forma, quando a gente tem as plantações divididas em curvas, tá? Intercalando áreas de vegetação, de plantação e áreas sem plantação. A gente tem monoculturas prolongadas também, tá? Retirando de forma excessiva, né, os nutrientes do solo, beleza? Então, já a degradação do solo, então, tá relacionada com a desnutrição dele, tá? E a degradação, ela está intimamente ligada com o processo de erosão, tá? Uma vez que o solo é erodido, que ocorre o processo de lixiviação, a gente tem a degradação do solo. A gente tem aí perda de minerais, a gente tem aí perda de fertilidade, tá? Pois bem, em relação à vegetação e conservação do solo, o que é um processo, né? O que o processo está ligado à vegetação? Então é importante a gente entender que a cobertura vegetal ela é essencial, tá? Para a preservação dos mananciais, das reservas hídricas, é essencial para a preservação do solo, porque uma vez que a gente tem o desmatamento de uma área, a gente tem, né, a vegetação original retirada, a gente vai ter aí os recursos hídricos daquela região com um abastecimento menor. Como vocês sabem, né, como acontece o ciclo da água através de evapotranspiração e tudo mais. Então, a gente vai ter aí o abastecimento de água comprometido. Tendo o abastecimento de água comprometido e, consequentemente, a quantidade de chuvas, né, a gente vai ter aí um solo mais seco, consequentemente, um solo, né, mais vulnerável à erosão, um solo menos fértil, um solo aí mais degradado. Beleza? Então, a vegetação, gente, né, a preservação da vegetação, ela é extremamente importante na proteção do solo, tá? Uma vez que a vegetação ela é retirada, o solo fica muito suscetível, tá, à erosão, à degradação, certo? Então a gente tem aí perda, né, da qualidade do solo, a gente tem uma menor quantidade de água, a gente tem perda de biodiversidade. Então, quando a gente desmata uma área, né, como ali está acontecendo, né, numa parte do Brasil, né, provavelmente na Amazônia, a gente tem aí essa área sendo prejudicada em todo o seu ecossistema. Então, não é só a árvore que está saindo dali e a gente está perdendo, estamos perdendo uma planta. Não é só isso, né? Então, a gente tem que entender que a preservação, né, da cobertura vegetal original, porque vocês sabem, né, trocar a floresta amazônica por plantação de soja não é reflorestar, né? Então, a gente tem aí a preservação da vegetação original muito, né, importante aí para para a conservação de todo o ecossistema da região, tá? Então não é só a vegetação, não é só o solo, não são só os recursos hídricos. Então a gente tem que entender que todo o ecossistema funciona em conjunto, tá? E a partir do momento que a gente tem um processo que seria o desmatamento, a gente já vai perder, né, em todos os outros fatores, beleza? Então, alguns fatores que vão contribuir para o desmatamento, que é esse processo, né, que vai fazer com que a gente tenha, né, a perda da qualidade de todo o ecossistema, no ponto de vista natural. Tá? Então, a própria expansão da fronteira agrícola, que geralmente está associada a grandes propriedades produtoras, então a gente tem aí a fronteira agrícola avançando sobre a cobertura vegetal original, né? Então a gente tem o desmatamento. A gente tem os assentamentos irregulares, por isso a importância do movimento sem terra e da regularização, né, desse movimento por parte do governo federal. Tá? A gente tem a prática da pecuária extensiva, principalmente, né, quando os animais são criados soltos, e aí esses animais ficam pisoteando o solo, fazendo com que aquela cobertura vegetal seja perdida, causando inclusive o processo de desertificação, que a gente já vai ver daqui a pouco.
A gente tem a especulação imobiliária, né? Ou seja, a valorização e obtenção de terras, né? Nas áreas urbanas, mas também nas áreas rurais, tá? E a gente tem a ocupação irregular, que vai acontecer principalmente próximo aos grandes centros, né, fazendo com que muitas áreas de encosta íngreme, né, que antes seriam, né, teriam cobertura vegetal, agora aí dão lugar a áreas com casas, a áreas aí com ocupação irregular, tá? Sem contar, claro, né, quando a gente fala de ocupação irregular, que a própria ocupação é um problema para as pessoas, né, que vão viver ali, porque as pessoas não vão ter uma água encanada, não vão ter um saneamento básico, em algumas vezes não vão ter energia elétrica, então elas vão viver em áreas bem precárias, tá? O que quer dizer que, ela quer fazer aquilo? Não, né? Essas pessoas geralmente, né, ou 99,9% das vezes, elas estão buscando uma condição de vida melhor porque elas não têm saída, tá? Então as pessoas saem do campo, vão para as cidades porque no campo elas já não têm trabalho, no campo elas já não têm nenhuma condição. Tá bom, gente? Continuando aqui, então aqui eu tenho aqui 4 mapas, né, do estado de São Paulo e para vocês terem ideia, né, da quantidade de Mata Atlântica que estava aí no estado de São Paulo nos anos de 1500, 1920, 1973 e 2000. Se vocês perceberem, hoje em dia, né, ou no ano 2000, a gente tem aí cerca somente de 3% do território, né, do estado de São Paulo com vegetação Mata Atlântica, quando em 1500 a gente tinha aí cerca de 80% do território, né, ocupado pela floresta, beleza? Mata Atlântica, que juntamente com o Cerrado, são os 2 hotspots do Brasil, dos 34 do mundo, tá? Lembrando que hotspot são áreas que têm uma grande biodiversidade, porém são áreas amplamente degradadas, desmatadas, beleza? Aqui, temos aqui um mapa também da vegetação, né? Mata Atlântica remanescente do Brasil. Se vocês derem uma olhada nesse segundo mapa, vocês vão ver, né? A área onde a gente tinha Mata Atlântica e Campos Sulinos, certo? E a gente tem aqui nas áreas de verde escuro, que são as áreas que quase não aparecem, né? A gente vai ter aqui a maior parte da região sul do Brasil, áreas de florestas remanescentes. Ou seja, os campos e a Mata Atlântica já foram quase que completamente desmatados. Beleza? Lembrando que a erosão e a degradação do solo vão gerar uma série de consequências. Dentre as consequências, a gente tem a formação de vossorocas, tá? Ou bossorocas, tem gente que chama dos dois jeitos. Então, mas o que mais se ouve falar são vossorocas, tá? As vossorocas, gente, nada mais são do que buracos nos solos causados pela erosão, tá? Buracos no solo causados pela erosão, vocês vão escutar, além de vossoroca, vocês vão escutar sulcos e ravinas, tá? Então, a gente tem os sulcos sendo uma pequena rachadura na terra causada pela erosão do solo, as ravinas um pouco maior, e quando passa de 1 metro, né, de profundidade ali, de abertura, a gente já tem esse buraco, né, essa abertura sendo chamada aí de vossoroca. Beleza? Então, a vossoroca ela vai se formar a partir do processo de erosão e quando a gente tem aí a chuva ocorrendo num local, fazendo com que todo aquele solo, né, que estava no lugar, ele seja levado para outro, né? Então, a gente tem aí a vossoroca acontecendo como um deslizamento nas áreas de encosta. Beleza? Como resultado, né? A gente tem do processo de erosão o próprio deslizamento de morro, como eu já estava falando. Então, esse deslizamento ele é um fenômeno natural, tá? A gente não pode esquecer disso, mas até porque, né, trabalha com a força da gravidade, mas a gente tem que entender que ele vai acontecer com maior velocidade, com mais força, a partir do momento que o ser humano
está aí agindo sobre aquele solo, está agindo aí sobre a cobertura vegetal. Então, o ser humano vai lá, retira a cobertura vegetal da encosta de morro para fazer sua casa, para fazer, né, a sua moradia, e aí a gente tem a chuva acontecendo, o solo desprotegido, aquele solo fica extremamente encharcado e fica muito suscetível a um deslizamento. É assim que acontece, né, o deslizamento dessas encostas, e a gente tem aí um grande problema, não mais só ambiental, mas um problema social, né? Porque várias famílias aí moram nessas áreas e, consequentemente, vão perder suas casas ou, em alguns, né, alguns casos, podem, inclusive, perder até a vida. Beleza? Então, como né, eu já estava falando para vocês, então essas ocupações irregulares, mais as chuvas, né, e acontecem os deslizamentos dos morros, e aí a gente tem perdas materiais e mortes, né? Então a gente tem aí esse grande problema socioambiental, né, nas grandes cidades atualmente, tá? Isso veio acontecer, né, também graças ao processo de urbanização tão acelerado dos grandes centros no Brasil, tá? Que fizeram com que as pessoas tivessem que correr, né, para as áreas para as áreas mais inóspitas, para as áreas não tão boas para se ocupar, né? Porque ninguém quer morar numa encosta de morro, todo mundo gostaria de morar num lugar plano, né? Mas essa velocidade que a população rural deixou o campo e as migrações do século XX fizeram com que o próprio governo, né, não tivesse poder aí para acolher toda essa população, deixando com que as pessoas, né, ocupassem áreas irregulares, beleza? O resultado de todo esse processo de degradação pode causar aí um processo de desertificação. Processo de desertificação, que nada mais é do que um processo que vai deixar o solo com um aspecto de deserto, com um aspecto árido, ou seja, sem cobertura vegetal, nem natural, nem plantada, né? Uma vez que aquele solo vai ficar com uma maior infertilidade, tá? Então esse processo de desertificação, ele pode acontecer por aspectos puramente naturais ou por aspectos também, né, com influência antrópica, tá? Então ele vai aí ser causado principalmente, né, pela substituição de áreas de vegetação de florestas por áreas de cultivos, né? E também por áreas de pastagens, tá? Lembrando que, né, os gados, os animais, eles ficam pisoteando o solo, fazendo com que ele também perca a fertilidade. Beleza? A desertificação das áreas agricultáveis, gente, ela vai acontecer principalmente devido ao fato que essas áreas agricultáveis, elas geralmente são áreas de monocultura. Então, se eu tenho uma fazenda de soja, a soja precisa, né, dos elementos, dos minerais A e B para se produzir, para se reproduzir. Então, eu vou lá, planto soja numa época de cultivo, na outra planto soja, planto soja. Então, eu não deixo com que o solo ele se renove, fazendo com que aquele solo a partir, né, da repetição do plantio, a gente tem aí ele ficando, de certa forma, infértil, né, causando assim a própria desertificação, beleza? A gente, inclusive, né, o ser humano, uma vez que pode degradar o solo, ele também pode promover práticas de conservação desses solos, né? E aí a gente tem algumas práticas que são essenciais, como por exemplo a utilização de adubos orgânicos, né? O respeito ao controle do solo, ao controle da erosão, né? O reforço, né, de nutrientes do solo para que ele não fique infértil, né, não deixe ele ficar infértil, né, preservando, né, a biodiversidade. A gente tem aí a utilização de adubo entre, né, as linhas de produção. A gente tem o próprio plantio com rotação de culturas, que é fazer com que a gente não tenha apenas um tipo de plantação naquele solo. Por quê? Eu planto soja, precisa dos nutrientes A e B, mas eu planto milho, precisa dos nutrientes C e D. Então eu planto soja, eu planto milho, eu planto arroz, planto feijão, planto soja, e aí vai rotacionando as culturas. Beleza, gente? A nossa aula de hoje fica por aqui, tá?
Eu imagino que vocês tenham aí pego, né, essa ideia, né, de desmatamento e desertificação, tá? Qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês, tá? E fiquem tranquilos que na próxima aula também a gente vai fazer uma retomada desse conteúdo, a gente pode fazer uma retomada desse conteúdo e também faremos atividades sobre o mesmo. Tá certo, gente? Qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Tá bom? Gente, tchau para vocês. Até a próxima aula. Valeu!